Mesmo com uma possível reabertura do Estreito de Hormuz, especialistas alertam que a passagem pode não voltar ao normal tão cedo. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultor. E José, é sempre um prazer receber você aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Vitor. Grande abraço a todos. José, queria começar perguntando exatamente sobre essa perspectiva, principalmente da manutenção do preço do barril do petróleo em patamares mais elevados. Eu sei que é um componente de muita incerteza acerca dos impactos da destruição, principalmente de toda essa estrutura de produção e transporte de petróleo, né, no Oriente Médio, mais especificamente no Irã, mas eu queria entender exatamente o quanto esse nível de incerteza, ele deve demorar para a gente ter pelo menos uma acomodação do mercado, mesmo que em patamares mais elevados do preço do barril. Vitor, vai depender muito dos próximos capítulos dessa história toda. Por quê? Esse risco estrutural, eu já falei isso algumas vezes, a gente tem, né, colhido essas informações, isso tem sido reverberado com frequência. Esse risco estrutural está precificado. Né? E o que quer dizer isso, de fato? Quer dizer que, mesmo com a reabertura, e a gente sabe que isso está difícil, né, de acontecer no curto prazo, por isso as cenas dos próximos capítulos, mas mesmo com a reabertura, o setor privado, os operadores, distribuidores, consumidores, enfim, toda uma dinâmica, né, e uma cadeia, né, de pessoas e operadores que estão operando nesse ecossistema todo, não só do petróleo, mas também do gás natural, também de fertilizantes, também de produtos, como foi falado agora há pouco, na entrevista que foi veiculada, né, de bens finais. Todo esse ecossistema foi prejudicado por conta dessa incerteza, porque nunca mais vão esquecer, de fato, né, essa possibilidade de interrupção momentânea e essa instabilidade, essa possibilidade de geração de instabilidade momentânea, né, que pode vir a acontecer outrora. Então, esse é o grande ponto dessa questão toda. Né? Mesmo com a questão resolvida no curto prazo, o que você tem hoje é uma matriz global energética de 80% de combustíveis fósseis, onde você tem gás natural, petróleo, carvão, entre outros, que vão compor a matriz energética global. Como você tem aí 20 milhões de barris de petróleo passando pela região de Hormuz diariamente, todas essas rotas que foram destacadas ou não reinauguradas, né, mas realocadas, todas elas vão gerar um custo adicional para o consumidor final, direta e indiretamente. Então, respondendo objetivamente, vai depender muito do que vai vir aí para os próximos 2 meses. E aí o patamar de instabilidade, ele continua aceso e continua alto, Vitor. José, é muito curioso a gente falar sobre o mercado de energia. A gente acompanhou desde o início da campanha eleitoral lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ainda candidato, defendendo o perfure, baby perfure, drill, baby drill, fomentando exatamente essa ideia de que ele buscaria aumentar a produção de petróleo em território norte-americano. Vimos essa incursão dos Estados Unidos também na derrubada do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, assumindo a maior reserva de petróleo do mundo, mas com uma infraestrutura completamente debilitada. Pensando nesse cenário, evidentemente também na descoberta e início da exploração da margem equatorial aqui no Brasil, a Guiana, enfim. Eu queria entender quanto tempo duraria, quero entender se isso é possível, a gente diminuir essa dependência de petróleo de uma região tão instável que é o Oriente Médio, principalmente desses países que fazem um cartel, né, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, os países membros da OPEP. Eu queria entender se é possível ter uma dependência menor desse petróleo e, evidentemente, quanto tempo e dinheiro isso custaria. Difícil, Vitor, por uma razão muito simples. São projetos, né, tanto quando você busca realocar outras fontes de suprimento, quanto projetos efetivamente de oleodutos, né, que foram constituídos lá atrás, que agora estão sendo reoperados, né, de alguma forma com mais intensidade, já vista todo o oleoduto que conecta a Arábia Saudita, desovando no Mar Vermelho, né? E também utilizando ali portos abaixo do Estreito de Hormuz, como foi o caso de Omã, e novos projetos são
bilhões de dólares e mais do que isso, 3, 4, 5 anos para você operar, tanto em termos energéticos quanto em termos logísticos, infraestrutura da operação. Então, de forma, vamos dizer assim, rápida, isso não vai acontecer. Essa diversificação e essa queda dessa dependência que a gente tem, obviamente, da região por conta da sua importância energética, ela não vai acontecer no curto prazo. Porém, né, o que você tem é a indicação de outros países, de diversos países que necessitam da importação ou de petróleo, ou de gás natural, ou até mesmo de fertilizantes é um pouco mais difícil, né? Mas de fontes energéticas, buscando outras fontes, seja autossuficiência, o que vai, de novo, necessitar de investimentos maciços no longo prazo, seja fontes alternativas, né? A gente está falando obviamente de energia eólica, energia solar, entre outros, mas, de novo, também são projetos de longo prazo. Então, não vejo essa dependência, esse risco sendo desprecificado, né, se a gente puder colocar dessa forma, no curto prazo, com intensidade, não, Vitor. Muito relevante você falar sobre o mercado de fertilizante, José, e também sobre o uso de outros combustíveis, né, que não fósseis, os biocombustíveis. A gente... Hoje, claro, já tem uma estrutura mais consolidada, mas a gente está muito longe de ter uma dependência menor do petróleo como essa matriz majoritária. Você falou sobre fertilizantes, eu queria emendar essa pergunta também. O Brasil, principalmente, tem uma capacidade de fomentar exatamente o aumento da sua produção de fertilizantes para depender menos também de insumos oriundos do Oriente Médio? Há uma discussão muito forte em curso, que foi colocada lá atrás, né, mas que hoje está em curso, justamente intensificada entre governo e setor privado para que isso seja feito. Tá? Novas políticas públicas, projetos de lei, novos programas, isso ainda está no papel, pouca coisa tem saído, mas essa precificação do risco já chegou, né, e com intensidade no setor privado, porque a gente sabe que continuar dessa forma, do jeito que está, é um risco muito elevado. A depender, né, de como isso vai andar no longo prazo, né? Você tem aí diversos fatores, crescimento do PIB, orçamento, né, as próprias rotas alternativas, como você falou, novos suppliers, programas internos que devem ser colocados em prática, né, no curto, médio e longo prazo. Então, assim, há uma série de pontos, mas o red flag, né, a bandeira vermelha já foi colocada, tá? Então, acho que tem um ponto importante aí na sua pergunta e a resposta vem nesse sentido. Todo mundo agora, e aí o Brasil tem uma posição, saindo de fertilizantes, mas indo para a matriz energética, discussão de matriz energética, o Brasil tem uma posição diferenciada, né? Nós temos aí uma matriz energética extremamente sustentável, né? Com fontes alternativas, enfim, tem os seus problemas, os seus gargalos também, mas nesse sentido a gente fez um dever de casa lá atrás, a gente colhe frutos hoje, embora sejamos muito dependentes ainda do diesel, né, gasolina e diesel. Então, há pontos importantes aí a serem direcionados, mas o Brasil se coloca, em termos de sustentabilidade, em termos de matriz energética, como um país à parte, né, em termos de possibilidades, novas possibilidades. De novo, quando a gente vai para fertilizantes, a história é diferente, 85% que a gente utiliza é importado, temos sim gargalos produtivos, e aí vai depender muito mais de mais do que comunicação, mas de um plano de ação muito bem elaborado, né, entre setor privado, setor produtivo e governo, né, para, mais do que tirar do papel, alavancar possíveis iniciativas para sanar essa dependência que a gente tem no curto prazo, principalmente, Vitor. Um pouquinho sobre essa perspectiva de um arrefecimento do nível de atividade econômica global, principalmente se a gente parar para pensar na União Europeia e principalmente na China, né, os maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos em terceiro lugar. Se houver um impacto muito significativo do ponto de vista do nível de atividade, o Brasil ele pode ser impactado exatamente por um esgarçamento, uma diminuição, por exemplo, do fluxo da corrente comercial entre o Brasil e o bloco europeu, os Estados Unidos e a China. Eu queria entender o quão latente está esse risco. Certo. Hoje o que você tem, olhando para comércio internacional, comércio exterior brasileiro, que é um dos pontos, né, um dos vetores de crescimento da economia de qualquer país, você tem uma incerteza pairando sobre as exportações no sentido de achar rotas. Como foi até veiculado na entrevista anterior, o problema não é de demanda ainda, o problema é logístico. Então, hoje, o setor privado, sobretudo o setor produtivo, que exporta para essas regiões ou que, de alguma forma, depende de algumas rotas, né, que passem pela região, né, pelo Oriente Médio como um todo, tem conseguido sanar,
né, com um certo nível de manobra, os problemas decorrentes do conflito. Acho que esse é um ponto importante. Como isso vai se desenrolar no futuro? Aí eu tenho uma questão que não é somente a questão de demanda em si do produto final, mas como foi até veiculado na entrevista anterior, né, importante do ponto de vista ali da região, de como os preços vão afetar produtos básicos ali especificamente. Quando você tem crises ou arrefecimento da produção, arrefecimento do consumo, o consumidor ele vai priorizar itens de maior necessidade, itens de primeira necessidade. E aí você perde em termos de diversificação da exportação, né, ou das exportações. As vendas tendem a se concentrar em produtos específicos, aí a depender dos países. Com relação às regiões que você citou, China, a própria União Europeia, né, muito dependente de gás natural, Estados Unidos também, produtor, consumidor, exportador, né, de fontes não alternativas de energia. O que você pode ter, por conta da inflação global, um desemboque aí, de fato, né, em relação à produção, né, de determinados itens com energia intensiva. Então, a gente está falando, sobretudo, de commodities, enfim, preços dos alimentos, enfim, e obviamente, readequação de frete. Frete já desde os conflitos anteriores, né, quando a gente falava ainda dos conflitos Israel-Hamas, entre outros, o frete estourou, o frete explodiu em nível global. Você teve um estouro do frete, um aumento maciço do frete global e o redesenho de rotas. Isso tudo encarece ainda mais o transporte de produtos. O que dá para tirar dessa história toda, Vitor? Eu estava na semana passada em Washington, nas Spring Meetings, né, do FMI, o clima de incerteza ele continua com uma temperatura muito elevada, tá? Por conta de risco político, risco geopolítico e, sobretudo, aumento da inflação global, que vai gerar, de fato, uma diminuição do crescimento, tende a gerar, de fato, uma diminuição do crescimento, o que pode gerar, de alguma forma, um fator positivo aí, né? Apresentar algum fator positivo é o arrefecimento do conflito quanto antes, reabertura e tentativa de normalização. Mas no curto prazo a gente não enxerga esse cenário não, Vitor. Pois é, um cenário bastante preocupante. Conversei com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ, consultor. E José, é sempre um prazer. Muito obrigado por aceitar nosso convite e conversar com a gente aqui. Grande abraço, meu caro, e até uma próxima. Forte abraço, até mais.